Deus falou coisas para você e você às vezes tem dúvida se foi Deus, se não foi Deus. E falta às vezes aquela profecia de alguém que de repente você espera, alguém usado por Deus chega e diga algo para você da parte de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você um pouco do meu relacionamento com o Senhor, da minha história, do meu testemunho. Eu caminho com o Senhor já há muitos anos e por muito tempo eu fui discipulada apenas pelo Senhor com a palavra. E não só o discipulado, mas toda a transformação, a exortação, direções, o Senhor sempre me deu na palavra. Usou sim algumas pessoas através da internet e o que eu acho muito importante é a gente aproveitar esse veículo de informação que a gente tem e de ajuda, porque é também uma fonte poderosa de evangelismo, de discipulado, de instrução. E isso foi comigo assim. Eu fui muito orientada nas coisas que eu assistia também, né? Não, claro, também congrego em igreja, conversando com pessoas, mas o ponto aqui que eu quero falar com você é porque por algum tempo eu ficava me questionando por que Deus não usava as pessoas para falar comigo de forma profética. Sabe aquela coisa de eis que te digo, ou o Senhor está dizendo isso, e testificação de coisas que o Senhor falava comigo. Eu muitas vezes esperei que ele usasse alguém para confirmar. E eu me cobrava, ficava me perguntando por que com todo mundo o Senhor confirma certas coisas e comigo o Senhor não confirma. O Senhor fala pela palavra, fala através dos vídeos que eu assisto, fala na igreja através das mensagens, das pregações, através de conversas com pessoas, de sinais, mas não tinha isso de profeticamente alguém vir e dar uma palavra, sabe? Eu não sei se você tá me entendendo. Talvez você também viva essa experiência de não ter esse contato direto com pessoas que vão certeiro ali, ó, Deus tá dizendo isso e isso e isso. Porque comigo foi assim. E a gente tomou uma decisão muito difícil e muito perigosa até de mudar de cidade por causa de uma palavra que Deus nos deu. E Deus nos deu aqui, baseada na Escritura. O Senhor falou comigo aqui. E por essa direção nós caminhamos, eu e a minha casa. Nós mudamos de estado e foi muito difícil, foi uma mudança avassaladora, assim, em todos os níveis nós fomos pressionados. Vivemos coisas que não esperávamos, porque a gente recebe a palavra do Senhor, mas nem sempre Ele diz como vai ser o caminho. E quando chegamos aqui, pensamos que ia ser de uma maneira e fomos pegos de surpresas em muitas coisas. E algumas vezes o Senhor faz isso conosco, de nos dar uma direção e a gente ser pegos de surpresa, porque nem tudo Deus explica os detalhes, nem tudo Ele diz o que vai fazer ou como vai fazer. E foi assim com a gente. E quando chegamos aqui, eu ficava me questionando, escutando os testemunhos das pessoas que também tinham vivido a mesma experiência de mudança e eu via assim que as mesmas coisas aconteciam, mas eu não via isso de profeticamente acontecer comigo, de receber uma palavra por alguém. E isso não é ruim e se você é a pessoa que recebe essa palavra, amém. Mas eu quero direcionar mais aqueles que também, assim como eu, não tiveram isso. E às vezes tem medo de que não seja o Senhor. Começa a duvidar por que comigo é diferente. E eu quero dizer para você que com cada um Deus se relaciona de uma maneira. Com cada um, Deus tem uma medida, um jeito de falar. Um dia eu cheguei a perguntar para o Senhor, por que o Senhor não usou alguém para falar comigo? Eu precisava muito de uma palavra, Deus, eu precisava muito. E eu tava assistindo TV, uma coisa nada a ver, e eu comecei a questionar Deus porque eu estava um pouco chateada, porque Deus não tinha falado comigo no culto por ninguém. Eu queria que ele usasse alguém naquele dia. Eu estava muito frágil, muito abatida. E enquanto eu assistia a TV, o Senhor falou comigo, me trouxe o texto de Moisés, ele disse, com você eu falo face a face. E quando ele testificou isso dentro de mim, no mesmo instante me veio a calma, a paz, mas também me veio assim, uma grande alegria pelo privilégio de ouvir a Deus, pessoalmente. É claro que Deus vai usar pessoas de diversas maneiras. Eu tô querendo me referir
que você pode estar vivendo um processo e Deus não está usando ninguém para falar com você, para dizer, fulano, Deus está dizendo isso, eis que te digo, e o Senhor, sabe, essas confirmações através de pessoas que são maravilhosas, que são maneiras que o Senhor fala conosco, que nos movimentam. Mas eu quero dizer para você que se isso não está acontecendo com você, assim como não aconteceu comigo, que você fique em paz, que você fique tranquilo, porque é o jeito de Deus falar com você. Se você tem convicção de que o que Ele está falando, é Ele quem está falando, Ele provavelmente deve estar sinalizando para você a mesma direção através de sinais, das coisas do seu dia a dia, até de pregações, coisas aqui no YouTube. Talvez você esteja ouvindo essa palavra, esteja testificando isso com você, como muitas vezes aconteceu comigo, através de ministrações que eu assistia no YouTube, que eu acompanhava, sempre de pessoas idôneas, pessoas que eu acompanho, que eu conheço, igrejas que eu conheço, sabe? E o Senhor sempre usava esse meio para falar comigo. E era muito bom porque testificava com o que estava dentro de mim, testificava ao meu redor, com os sinais que estavam acontecendo ao meu redor, mas também tinha confirmação da palavra. E a palavra sempre era o primeiro. O Senhor sempre falava comigo algo, principalmente coisas muito importantes, Ele falava pela palavra. Ele fala pela palavra. Eu estou aqui nesse lugar, morando em um outro estado, por causa de uma palavra que nós recebemos e nós seguimos essa direção. Não teve ninguém onde eu morava que disse, o Senhor está dizendo que você vai embora ou algo desse tipo. Não, foi diretamente pela palavra. E não é ruim, de novo, não é ruim. É maravilhoso quando Deus usa alguém para testificar. Mas eu quero dizer para você, não se entristeça, não tenha dúvida. Se você tem convicção que foi o Senhor, não se apegue nessa maneira que talvez Deus não esteja falando com você. Talvez Ele queira falar com você num pessoal mais próximo. Talvez Ele esteja te treinando para algo mais, ou treinando os seus ouvidos para ouvir diretamente dEle. Talvez lá na frente Ele até vai usar alguém, mas quem sabe o momento agora é para treinar os seus ouvidos, para treinar o seu discernimento. Quem sabe esse momento seja agora para que você cresça e amadureça no Senhor e aprenda a ouvir a voz do seu pastor. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então nós somos ovelhas de Jesus. E se nós andamos com Ele, nós vamos ouvir a voz dEle. Muitas vezes o Senhor vai nos levar nesse lugar de buscá-lo tão profundamente a ponto de depender apenas dele. Eu creio que quando nós alcançamos esse lugar da dependência do Senhor, Ele até vai usar as pessoas, mas aí nós vamos estar tão dependentes de Deus que aquilo que nós ouvirmos das pessoas, nós vamos passar tudo pela palavra antes de sair tomando decisões, de ir fazendo as coisas ou ir acreditando em tudo que se ouve. Porque tem muitas palavras por aí, muita gente se dizendo profeta, muita gente enganada, muita gente que ouve a sua história e vai falar algo baseada na sua própria alma ou nos sentimentos que tem por sua vida. Às vezes conhece a luta que você está passando e a alma daquela pessoa pode interferir no que ela vai falar. Eu não sei, mas o Senhor sabe o porquê Ele faz dessa maneira. O que eu quero deixar para você, não se apegue numa maneira que Deus tem de falar com alguém, com aquele ou com aquele outro, mas se você tem a convicção de que Ele está falando com você, se contente, se contente com a maneira que Deus tem tratado você, com a medida que você está andando. É um privilégio falar diretamente, receber diretamente do Senhor. E eu creio que no momento certo, naquele momento que o Senhor julgar necessário, talvez que a gente esteja fragilizado ou que a gente não seja capaz de discernir, o Senhor vai usar alguém. Eu tenho certeza que o Senhor vai usar alguém no momento certo e no momento oportuno. E se Ele não está fazendo isso com você, se Ele não está usando ninguém para falar com você, confie no Senhor e no processo que Ele tem na sua vida. Busque direção, orientação na palavra e talvez Ele até esteja usando alguém para falar com você e você não está percebendo, porque talvez você espera um eis que te digo. E não, às vezes o Senhor fala com a gente de uma forma muito simples, através de uma pessoa que nem está falando do assunto, mas ela diz ali
3 palavras que vão testificar dentro de você o que o Senhor já tem te dito, que vai te trazer a convicção daquilo que Ele já gerou dentro de você. Talvez um vídeo que você está vendo no YouTube como esse vai trazer uma testificação de algo que o Senhor já está dizendo e você ainda está perguntando para Deus, você ainda está questionando o Senhor e Ele já te respondeu. Talvez você esteja distraído e não esteja vendo que a resposta está aí, já bem na sua cara, e você está esperando ainda uma manifestação profética. Mas a manifestação profética está diretamente ao seu coração, na convicção pela palavra e pelas coisas do seu dia a dia. Amém? Que você receba essa palavra e que você aprenda a depender do Senhor e seja satisfeito com a medida que Ele te deu. Se contente, porque o Senhor mais do que ninguém te conhece e Ele quer se fazer conhecido por você. E o Senhor tem uma maneira especial de falar com cada um. Talvez com o seu irmão, Ele vai falar de maneira profética, usando profetas, sabe, que vão chegar e vão falar. Não sinta, sabe, não se compare, não deseje o que Deus está fazendo no outro. Deseje aquilo que Deus tem para você. Busque esse lugar em Deus e o mais Ele fará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.